Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Carol do Insight da Loli. E hoje vamos para a segunda entrevista com uma mulher maravilhosa e forte, assim como todas do Insight na gringa, onde vai contar a sua história, como foi o seu intercâmbio, como foi a sua viagem. E a entrevistada de hoje é a Patrícia. Vamos conhecer a sua história, os seus perrengues, coisas engraçadas. Vamos lá. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para notificações de novos vídeos, curtir esse vídeo e também comentar bastante para a gente poder atingir mais pessoas para saber como é que foi essa história ou também tirar coisas boas dessas experiências. Então, eu espero vocês e um beijo e eu espero que vocês gostem da entrevista. Eu gostaria que antes da gente começar essa conversa, você se apresentasse para todas nós, todos nós, falando o seu nome, sua idade, de onde você é e o que você faz. Tá bom. Bom, oi. Meu nome é Patrícia, eu tenho 35 anos, eu sou contadora e trabalho na área de controladoria e finanças. Eu moro em Capivari, no estado de São Paulo. É isso. E é isso. Bom, Patrícia, Pati, eu queria saber o que te motivou a fazer esse intercâmbio. Primeiro de tudo, o que te motivou e como surgiu essa oportunidade também. É importante falar. Bom, desde assim de nova eu sempre tive vontade de ter um inglês bom, né? Mas o inglês na minha vida teve esses altos e baixos, hora eu estava mais próxima, hora mais distante. E aí, em 2023, eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional, onde eu acabei estudando muito mais inglês, e aí me senti confortável. E também financeiramente, eu acho que era o momento certo de fazer o intercâmbio. Então, meu sonho, assim, sempre de ter o inglês, não só para o trabalho, mas também de abrir portas, né? De me sentir confortável em viajar. E então eu uni o útil ao agradável, assim, no momento da minha vida para realizar esse sonho. Legal. E me diz uma coisa, Liverpool era a sua primeira opção? Como que você chegou até lá? Não, não era. A minha primeira opção foi o Canadá. Eu queria ir para Vancouver, porque eu primeiro eu pesquisei a questão do tempo, né? Então lá teria um tempo assim mais similar ao Brasil, no sentido, né? Eu sei que lá é mais frio, mas também não é tão frio. E também eu gostaria de ir para uma cidade onde eu tivesse bastante natureza, fazer passeios assim, é, né, lagos, montanhas, enfim. Então lá foi minha primeira opção. Porém, o meu visto foi negado. Então, eu tentei primeiro o visto americano, né? Porque com o visto americano eu conseguiria entrar no Canadá pagando só a taxa. Aí, só que eu tentei esse ano já com a mudança do Trump. Depois eu tentei o visto do Canadá e aí também foi negado. E aí até uma dica para quem tem vontade de fazer intercâmbio, tomar cuidado muito bem com quem faz os processos de visto, porque houveram erros nos meus processos, então isso me penalizou. Então, por esse motivo, eu optei ir para algum país que eu não tivesse que ter o visto. E então a minha agência, ela me deu algumas ideias, né, e opções, até porque eu já tinha comprado. Outra dica, não comprem nada sem ter o visto ou já ter a noção da permissão para entrar no país. Eu já tinha comprado a passagem, o curso. Então eu optei por achar um curso que condizesse com o valor do que eu já estava pagando, né? Então ela me deu algumas opções. A princípio eu tinha olhado para ir para a África do Sul por conta do tempo também, né? Do clima. E mas no fim, assim, em muita oração, conversas com Deus, eu senti no meu coração que eu deveria ir para Liverpool e foi uma ótima escolha. Bom, eu sou suspeita para dizer porque eu amei Liverpool. Então, E a gente conheceu, né? Estamos aqui agora. exatamente, exatamente, nada é por acaso, né? E um pouquinho antes dessa viagem, quando você já tinha decidido por Liverpool e tudo isso,
Como que foi a sua expectativa antes da viagem, sua preparação e a sua expectativa? Olha, você acredita que a minha expectativa assim não era tão quanto era para o Canadá? Porque para o Canadá, eu acho que como foi mais tempo esperando o meu processo, eu tava numa ansiedade. Quando aconteceu Liverpool, eu consegui encaixar uma viagem com uma amiga que mora na Europa. Então a minha expectativa era poder encontrá-la, né, em sentido assim, além do. Porque quando a gente pensa no intercâmbio, a gente quer estudar, mas a gente também quer fazer essas conciliações com viagens e tudo mais. Mas a minha expectativa era que eu tivesse uma boa família, porque eu fiquei com host family. E, e assim, eu não esperava que eu iria encontrar tanto brasileiro em Liverpool, É, mas estamos lá. eu acho que pouco, bom, talvez nenhuma de nós pensávamos que ia encontrar tantos brasileiros lá, mas faz parte. É, porque a gente geralmente escuta que Liverpool teria menos do que, por exemplo, Irlanda, né? Acho que até Londres. Então, não é uma frustração, mas não era uma expectativa, né? Que mais? E eu tava bastante ansiosa em relação a onde eu ficaria. No sentido, eu vou ficar muito longe? Como vai ser a minha rotina? Né? Como vai ser a questão de chegar no aeroporto? Então, eu estava bastante nervosa em relação a tudo isso, porque eu já tinha feito uma viagem para fora, mas tinha sido para o Chile, muito mais simples. Então, acho que eu estava muito mais ansiosa por saber como eu iria lidar com tudo aquilo de novidade para mim, sendo só, tipo, é uma viagem que você encara sozinha, né? Então, as minhas expectativas eram como eu vou me virar em todo esse cenário novo para mim. Você falou sobre chegar no país, então foi a primeira vez que você fez uma viagem internacional para um país de língua inglesa? Ou você já tinha feito isso? Foi a primeira vez. E como é que foi chegar na imigração? Passar pela imigração. Foi tranquilo, foi bem tranquilo. Eu fui para Manchester, né? Na minha conexão não teve imigração, só no destino final. Então, a única coisa que o cara perguntou é porque eu estava indo para Liverpool e ele falou: "Nossa, você vai para lá porque o sotaque é muito difícil, até pra gente". Então a imigração foi tipo assim, se prepara, né, que vai vir um desafio, mas foi muito tranquilo. O pessoal, acho que de Manchester foi ok assim em relação à imigração. E como é que foram as suas primeiras impressões assim que você pisou no país, assim? Depois de ter passado pela imigração, ter chegado, você foi direto para sua homestay, né? Que foi em uma casa de família. Sim. Como é que foi a sua primeira impressão, assim, quando você colocou o pé fora do aeroporto? A princípio, assim, quando eu cheguei em Manchester, aí passa pela imigração, aí você tem aquela questão do cenário de, tá, como que eu vou pegar o trem até para ir para Liverpool, né? Então, eu acho que ali eu estava muito mais preocupada em como eu iria me locomover, é, porque é tudo em inglês, né? Então você fala, vai que é tua, né? Não tem muito o que fazer. E aí eu comprei lembro, eu falei pro cara no aeroporto, tá, pra onde ir, né? É só eu ir por ali seguindo? Ele falou, você vai sair e ir até lá a estação de trem. Mas quando eu cheguei em Liverpool, aí eu falei, meu, eu realmente tô aqui. Aí eu vi aqueles táxis assim diferente, todo mundo dirigindo pelo outro lado, né? A mão diferente aqui do Brasil. E a minha sensação é de que eu tinha entrado num sonho, assim, sabe assim, você fala, tá, isso aqui é real mesmo? Porque é muito diferente, né? Então, quando eu cheguei em Liverpool, realmente eu tive essa sensação de, cara, é real, tá acontecendo. O que é muito forte, né? Para mim, aconteceu essa sensação quando eu estava no avião ainda descendo já no aeroporto de lá. Que eu falei, ai, eu realmente estou aqui. Antes de qualquer coisa. Foi a primeira, assim, sensação que eu falei, isso está acontecendo de verdade. Enfim, você ficou numa homestay, você fez essa escolha, assim, por que que você escolheu o homestay ao invés de ficar numa residência de estudante?
Ou Airbnb, sei lá. Eu tinha vontade de ficar na homestay para realmente conhecer a cultura, né? E acho que ter a oportunidade de conversar além do que tá ali na escola, né? Quando eu peguei para o Canadá, né? A minha opção era ficar em homestay. Aí quando eu estava pesquisando para ir para Liverpool, eu comecei a ver alguns vídeos da residência estudantil e como era perto, né? Eu até tentei ver se havia disponibilidade, só que faltava poucos meses. Acho que não tinha 3 meses para eu ir quando eu tive a notícia que não daria para o Canadá. Então já não tinha mais residência estudantil disponível para a época que eu queria. Só teria para o inverno. Daí eu falei, não, o inverno já vai ser difícil o outono, né? O inverno não dá. Então, assim, acabou que foi conciliando até chegar realmente a ficar numa homestay. Fora que o preço também, acho que dava uma diferença de mais de R$ 1.000, né? Assim, em relação à residência estudantil. Então eu preferi deixar esse dinheiro para gastar lá do que gastar na questão da residência. E qual que foi a duração do seu intercâmbio? Foram 4 semanas. 4 semanas. Legal. E assim, Uhum. a família que você ficou, você gostou? Como é que foi, assim, resumidamente, a sua experiência nessa família? Você voltaria, você faria de novo uma experiência como essa? Você fala, não, tá, eu fiz essa vez, mas na próxima eu vou mudar. Eu acho que tudo depende de objetivos, né? Entre escolha de família ou ficar numa homestay ou numa residência estudantil. E eu tive muita sorte, porque eu peguei uma família, assim, extremamente aberta, porque a primeira coisa que eu falei pra ela, tem regra de duração de banho, porque eu já tinha escutado assim, tem família que você pode tomar um banho de 5, 10 minutos, né? Daí ela falou, não, aqui não tem esse tipo de coisa, você pode tomar banho a hora que você quiser e do tanto de tempo que você quiser. E eu também, eu sei que tem residências que ficam mais de um estudante, nessa residência só tinha eu de estudante e mais a família. E assim, a forma como elas me tratavam no dia a dia, além de melhorar o meu inglês, né? Eu aprendi muita coisa, assim, sobre como elas encaram, tipo, a política de lá, realmente a cultura. Elas me levaram para passear, tipo, eu cheguei no sábado, no domingo elas já me levaram para conhecer alguns lugares. Então elas estavam sempre abertas a me ajudar. Então isso fez muita diferença. Eu não me arrependo. E se eu tivesse que escolher, eu escolheria de novo ir para uma homestay. Porque eu acho que assim, o seu inglês ali, por mais que tenha o sotaque, né, de Liverpool, que é um pouco mais difícil, o meu listening, o meu speaking melhorou muito. Porque lá a gente fazia assim, a gente jantava juntas, porque no meu pacote eu comprei café da manhã e jantar. E a gente jantava todos os dias juntas. Então, assistindo TV, conversando. Então eu consegui aproveitar bem, né? Por isso que eu até falei, é diferente do objetivo. Se de repente o aluno prefere estudar perto, né? Prefere ficar perto da escola, a residência estudantil é muito melhor por conta do tempo, né? Eu levava 50 minutos até chegar na minha casa. Então, é muito dessa questão de escolha. Mas eu voltaria, inclusive, se eu tivesse a oportunidade, eu falaria, ó, posso fechar a casa direto com vocês se eu fosse voltar para Liverpool? Porque eu gostei muito da experiência com essa família, E né? A dentro, gente ficou próximo a esse nível. e dentro dessa experiência, então, você sentiu algum choque cultural, alguma, não sei, algo que foi muito diferente, assim? Porque como você ficou dentro de uma residência, dentro de uma casa, dentro do dia a dia, o cotidiano real, né, de uma família, você observou alguma coisa que era muito diferente para você? A comida, assim, é muito engraçado porque os programas são muito similares, né? Então elas assistiam seriado, elas assistiam programa de culinária, de dança. Então, assim, no dia a dia, os problemas familiares ali, né, de toda a família,
Mas a comida em si, a forma de preparo, né? A água da torneira. Acho que a água da torneira foi um choque, assim, que eu tomei, porque eu falei, ela tá me dando água da torneira. Porque no Brasil a gente não faz isso. É Será, falada, vai dar dor de barriga. será que ela toma água da torneira ou ela só tá dando água da torneira pra mim porque eu sou estudante, né? Tipo isso. Ah, eu lembro que foi inclusive a Cíntia. Eu falei, Cíntia, é normal, né? Foi no nosso primeiro dia ainda, né, de aula. Que aí a Cíntia falou, não, é comum mesmo, né? Eu vi ela tomando também. E aí eu fiquei tranquila. Mas. E aí depois você vai vendo, né? E nos restaurantes, você pede água de torneira e tal. Então, acho que o choque cultural foi a água da torneira. Exatamente. E diante disso, teve alguma situação engraçada que você passou? Não tô nem falando de dor de barriga, mas se você tiver algo para dizer sobre isso, pode colocar também. Ela me perguntou se tinha alguma comida que eu não gostaria de comer, se eu tinha alguma alergia, né, alguma restrição. E eu não tenho nada, né? Não sou uma pessoa super aberta a comidas assim, mas eu não, eu tô na casa de outra pessoa, eu quero provar o que ela come, né? Mas no dia que ela me deu toast com feijão e com ovo mole, aí eu acho que esse dia, assim, eu falei, gente do céu. Aí eu olhei pro prato na minha host family, eles colocavam a comida pra mim. Tipo, quem cozinhava servia as comidas, né? E aí, então, ela sempre colocava o tanto que ela gostava de servir aqueles pratões, assim. Então, quando eu vi aquele pratão cheio de feijão em cima da torrada, eu falei, cara. Aí ela saiu assim, porque eu fui a primeira a ser servida. Aí eu falei, tá bom. Eu falei que eu comia tudo, então vamos lá, experimentar. Porque eu como feijão, eu como torrada, eu só não como eles junto, né? E eu comi assim. Então, acho que as minhas experiências gastronômicas, né, desse sentido, eu falei, cara, beleza. Então, aí eu provei, eu não consegui comer todo o feijão. E aqui no Brasil também, a gente come batata recheada, mas geralmente você come por dentro da batata, não come a casca, né? Aí na minha última semana, porque tinha muito essa comida lá, batata recheada. Daí ela falou assim: você pode comer a casca, tá? Aqui a gente compra a batata específica pra comer a casca. Inclusive é super gostoso. Daí eu já tinha comido toda a batata, só tinha casca. Daí eu falei: então vai ficar pra próxima. Não vai ser dessa vez. Mas no fim não teve a próxima, vai ter que ser de uma outra vez mesmo. Mas eu acho assim, E aí, e também o que acontecia às vezes? Às vezes elas falavam comigo e o meu cérebro demorava a processar. E aí, então, com certeza eu respondi várias coisas erradas. Aí, já depois, acho que na terceira semana que eu tava bem habituada, eu respondi ela, aí eu tava subindo a escada, daí eu falei, não, 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 eu respondi errado. Então, no final, eu já tava falando, não, o certo é esse, mas a minha cabeça ainda levava aquele tempo pra processar o que elas estavam falando. Normal, normal. A gente até hoje, por exemplo, vivendo aqui, às vezes eu ainda pego processando informação para responder, né? E dependendo de com quem que eu estou falando, às vezes eu não entendo nada. Aí eu falo, por favor, fala mais devagar. Ou então, por favor, você pode falar de novo. Normal, normal. Isso daí faz parte também, mas realmente a gente percebe a evolução, né, com o tempo. Isso é legal. Isso é bem legal. É, E verdade. teve algum perrengue que você queira contar? Que você possa contar? Alguma situação que, assim, foi complicada, mas você conseguiu resolver? Eu tive vários perrengues com locomoção, assim. Então, eu fui um dia pra Londres, acordei super cedo pra eu chegar lá cedo, meu trem atrasou 3 horas. Então, assim, essa questão de trem é muito comum lá, mas ainda ok. Mas aí eu fui pra França, e aí a minha amiga mora numa cidade que chama Annecy, me perdoe se eu não pronunciei certo. E essa cidade fica a 40 minutos de Geneva, que é onde eu peguei o meu voo para voltar para. Eu ia voltar para Manchester. E aí, eu olhando no aplicativo, né? Tá atrasado o voo, tá atrasado o voo. E a minha amiga ia me levar de carro, voltar pra cidade dela. E foi assim.
Aí, meu voo, acho que era pra sair 9 horas de lá, era umas 9h40, eles avisaram que o voo foi cancelado. E aí, eu nunca tinha passado por uma situação dessa, nem no Brasil. Imagina lá. Só que, no caso, não tinha uma assistência para o cliente da EasyJet nesse aeroporto. Então, aí eu realmente fiquei perdida. E eu tava esperando, assim, pra falar com o cara, daí ele falou assim, ó, você tem que fazer as coisas e pedir reembolso, né? Só que eu já não... Gente, quando você tá nervoso, o inglês some da sua boca e da sua mente, né? Então, eu falei assim pra uma moça, você pode me ajudar? Porque eu não sei. Só que nesse meio tempo, as passagens pra Manchester no outro dia já tinham esgotado. Aí eu peguei e liguei pra minha amiga, ela é brasileira, né? Ela mora ali na França. Eu falei, me ajuda a comprar uma outra passagem pra eu poder ir embora. E aí eu comecei a olhar, só tinha passagem pra Londres. E só à tarde. E aí a gente fez tudo, ela comprou. Ela falou, mas tá mais caro. Você não quer ir mais tarde, quer mais barato? Daí eu falei, não, porque eu ainda tenho que ir de Londres voltar pra Liverpool. E assim, com esses trens que atrasam, eu fiquei com medo. Então eu paguei um pouco mais caro nessa passagem. E aí, beleza. Acabou a passagem, eu levantei e falei, tá, e o hotel? Aí eu vi que o pessoal já tinha um monte de gente indo embora. Aí eu desci, porque eu falei, meu, preciso, sei lá, vou sair, vou ver o que eu faço. E aí eu encontrei um cara e a filha dele. Daí eu falei, tá, vocês estão indo pra onde? Falei, me ajuda, né? Não sei como faz. Aí ele falou, ó, você entra no Booking e pega o Ibis Airport, que é pelo menos perto, né? E geralmente no reembolso são hotéis 3 estrelas, né? Aí eu fui lá, reservei o Booking, pelo Booking. Daí eu falei, posso ir com vocês? Daí eles me esperaram. A gente pegou um Uber e foi junto pro Ibis. Chegando lá no Ibis, tem a van que leva, né? Eu não precisava nem ter gastado com, com o Uber. Beleza, mas chegamos lá. Então, assim, esse perrengue, eu fiquei muito assustada, porque eu falei, gente, você tá em outro país, você não é a sua língua materna, não tem uma assistência para o cliente ali, você tem que se virar. E aí, então eu comprei a passagem para ir para Londres. Aí minha amiga falou, ó, mas vai antes pro aeroporto para você entender como você vai pedir o reembolso, porque, gente, é difícil achar os contatos nessa hora para pedir reembolso. Cheguei antes lá, fui falar com o cara da EasyJet. Daí ele falou: não tem aqui. Você vai ter que ligar nesse número. Ligar. Daí o meu telefone não fazia ligação, só internet. Daí eu falei: tá bom, eu vou ver isso quando eu voltar. E minha amiga é na França e o telefone era do Reino Unido. Então também não dava para ela ligar. Aí, aí foi emoção também, porque eu saí então de Geneva, fui para Londres, que são 2 horas de trem, né? Só que aí eu falei, eu vou esperar para comprar minha passagem de trem quando eu já estiver lá no aeroporto, porque vai que me atrasa de novo esse voo. Aí eu cheguei lá em Londres. Gente, eu já tinha ouvido falar que o aeroporto é grande, né? Mas até que foi ok. Aí eu falei, tá bom, como que eu saio daqui? Aí eu falei pro cara, eu quero ir pra essa estação de trem. Aí ele falou, tinha um trem dentro do aeroporto para você ir para a estação. Só que lá na minha cabeça eu falei, tá, mas aonde que eu pago? Mas não é só o trem, né, gente? Você só tem que entrar no trem e ir pro outro lado, lá na estação. Aí o cara ficou com dó de mim, entrou no trem comigo e me levou até onde eu deveria pegar o trem, certo? Então eu falo, nessas horas você sempre encontra uma boa pessoa para te ajudar, né? Então eu tive várias pessoinhas aí no meu caminho me ajudando. E aí eu achei que seria rápido. Demorou 1h20 para eu chegar até a estação. Do aeroporto até a estação de trem. Dessa estação de trem até a estação que eu precisava chegar, eu demorei mais de 1 hora. Aí eu já comecei a ficar nervosa, né? Porque eu falei, meu, beleza que eu tenho um tempo, mas você tem que se virar. Ainda falava assim, ó, eu comprei o ticket, então você tem que chegar nessa estação, pegar os tickets para você poder ir para outra. Beleza. Aí eu cheguei lá nessa estação, só que aí eu tinha que pegar o metrô. Aí eu falei, gente, é muita informação pra minha cabeça, meu Deus, eu tô em Londres. Aí eu falei cheguei, mas tudo eu pergunto. Aí minha amiga falou, tá na dúvida? Pergunta, né? Porque você não sabe pra onde ir.
E realmente, assim, não é tão explicativo no bilhete do trem, né? Aí cheguei nessa estação, falei, tá, eu preciso ir pra Euston, que é a estação que eu ia pegar outro trem pra Liverpool. Aí o cara falou, não, é por aqui. Só que não tava no meu bilhete isso, mas eu falei, eu vou confiar. E aí eu fui, cheguei na onde eu deveria ser o trem, no fim eu entrei em uma estação e desci na próxima. Tipo, foi rápido. Aí quando eu cheguei nessa estação, eu falei, ufa, porque eu já tinha ido pra Londres, então eu já conhecia onde eu tava. Então aí eu fiquei em paz, assim. Só que eu era pra eu chegar no domingo, umas 11 horas da noite em Liverpool. Eu cheguei na segunda, às 10 horas da noite em Liverpool. Então eu tava, assim, exausta. É, E outra, eu paguei por tudo, né? Falei, cara, se eles não me reembolsarem, saiu muito caro esse rolê aí. E tô até agora esperando, tá? Assim, eu entrei fiz todo o processo pra pedir o reembolso, mas eles demoram. E é difícil, assim, né? Você saber se tá tudo certo. E aí eles falam assim, ó, se você não responder, porque eles me questionaram, tá, qual os seus dados bancários? Se você não responder em 5 dias, eles cancelam o seu pedido. E aí você fala, meu, eu só tenho 5 dias, eles têm quanto? A eternidade pra te reembolsar, né? Pois Mas é. assim, eu falo, esse foi o meu maior perrengue, no sentido de você tá num lugar, tá com o voo cancelado, vai pra outro destino, não tava esperando ter que ir pra Londres, porque são 2 horas e meia de trem até Liverpool. Fora esse rolê dentro de Londres, né? Porque um trem dentro de Londres demorar 1 hora até chegar a outra estação é muito grande. Então, eu falo, ficou pra história, mas agora se acontecer de cancelarem o meu voo. E aconteceu, né? Perdi o meu voo que eu vinha pro Brasil. Mas aí lá tinha assistência pro cliente, então foi mais fácil, eu não tive que pagar nada. Mas assim, eu falo, são aprendizados, de boa, mas na hora você fica muito nervosa, você fala, cara, se é qualquer merda que acontecer, não tem ninguém aqui pra me ajudar, né? Mas no fim, eu acho que Deus é tão bom que ele sempre coloca uns anjinhos ali e tudo vai acontecendo. E é nessa hora que você percebe assim, eu realmente consigo me virar. Eu realmente consigo me virar em outro idioma. Olha que beleza, eu Em consigo. outro idioma. Não, Isso é muito legal. Essa sensação é muito boa. essa história de É você muito ter boa. perdido o voo pro Brasil, você precisa falar, porque também considera um perrengue dentro da viagem. Você precisa contar, por favor, com Tudo começa na mala, né? Eu deixei pra organizar minha mala no último dia, quando eu vim embora. No dia que eu ia pegar. E aí a minha mala ficou muito cheia, porque você compra uma coisinha ali, ainda eu falei, não, vai dar certo. Não quis comprar outra mala. Devia ter comprado outra mala. Fica a dica. Levem. Se não tiver espaço, compra uma mala lá. Beleza. Cheguei no aeroporto, peguei um trem, fui pra Manchester, meu avô era lá. Começa o perrengue que a minha mala deu sobrepeso. Daí eu falei, meu Deus, já gastei horrores, mas vamos lá. Daí a moça falou, você. E a moça, gente, não é tão fácil entender. A moça era muçulmana que tava me atendendo. Então, assim, não entendi muito bem ela. Daí ela falou, deu sobrepeso. Daí eu falei, ah, é? Mas eu já tinha visto quando ela pesou a mala. Eu falei, puta que pariu, deu 4 quilos a mais. E aí eu falei, tá bom. Ela falou, você quer tirar alguma coisa? Eu falei, não, vou pagar. Aí ela falou, 140 pounds. Eu falei, não. Aí eu falei, mas moça, eu preciso converter. Só um minutinho. Aí eu peguei meu celular e ela converter, porque eu já falei, não ia converter mais, né? Porque já tava no final da viagem, não vou gastar. Aí, quando eu acho que ela falou, que menina que dá trabalho, né? Aí ela falou, vai embora. Pode ir e ver se você presta mais atenção. Eu falei, tá ótimo, muito obrigada. Peguei a mala. Não, ela levou a mala, peguei minha mochilinha. Gente, a minha mochila tava muito pesada, porque o que não coube na mala, eu pus na minha mochila. E assim, minha amiga falou que a gente acostuma, né? Porque quem mora na Europa tá acostumado com a mochila. Pra mim, foi um pesadelo. Beleza. Tô lá esperando, né? Da hora. Aí eu vi que tinha uma brasileira na fila. Falei, se qualquer coisa tem alguém ali que, que fala o meu idioma. Aí a gente tava esperando já ali no meu portão, mudou o portão. E aí ela falou em inglês, portão tal. Aí só que eu já fui atrás dela rapidinho. Então eu tava atrás dela. Aí ela falou, nossa, o voo tá atrasado. Daí eu falei, eu sou brasileira também, não acredito.
E aí eu falei, você vai pra São Paulo? Ela falou, vou. Porque eu tinha conexão em Frankfurt. E aí ela falou, não vai dar tempo, porque nossa conexão era de 1h20. Outra dica, não façam conexões tão curtas. E aí, falei, meu, e todo mundo ali da companhia aérea falando, não, vai dar tempo, são só uns minutinhos. Pois o nosso voo atrasou 1 hora. E só que a gente falando com eles falavam assim, não, vai dar tempo, porque dá pra entender que eles iam se comunicar. Então a gente falou, meu, vamos correr atrás pra entrar no avião. Porque ninguém tava ali esperando a gente quando a gente chegou no aeroporto. E assim, que aeroporto grande. Descemos do avião, entramos num ônibus. O ônibus andou bastante. Aí a gente chegou e eu fui para Frankfurt. A minha experiência na ida não era porque o portão ficou perto. Nesse caso, o portão ficou muito longe. Aí a gente começou a seguir as placas. Portão B, não sei o que. Vamos por aqui. Fomos. Chegamos no lugar, não tinha nada. Tava escuro. E assim, não tinha saída. A gente tentou voltar, seguir de novo a placa. Chegamos no mesmo lugar. Só que com a mochilinha pesada nas costas e 2 bolsinhas aqui. E eu tava preocupada que alguém ia implicar com as minhas malas de mão, né? Porque eu falei, nossa, tá tudo muito pesado, muito grande. Mas nem imaginava que eu ia passar esse perrengue. Aí, no fim, quando a gente tava nesse vai e volta, chegou o trem, um mini trem assim, que vai levar você para um outro lado do aeroporto. Pra você ver como é grande, né? Beleza, entramos nesse trem, descemos nesse outro lugar. Meu, a gente andou. E aí eu tentava correr, mas não conseguia, porque como tava muito pesada a minha bolsa, né, eu falei pra ela, pode ir sem mim, qualquer coisa você fala. Gente, tem mais uma brasileira querendo entrar nesse voo. Mas, coitada, fim de viagem, né, gente? Ela também tava fazendo intercâmbio. Ela não conseguia correr. E tinha um cara com a gente. Não sei de onde ele era, mas ele falava inglês. E aí, nem ele tava correndo, mas ele parava, correndo e parava. Tava todo mundo cansado. Quando a gente chegou na porta, lá no portão certo, a mulher falou, já saiu, tem 10 minutos. Daí, meu, a gente tava muito suado, assim, sabe? Aquele cansaço, aquela decepção. E aí, eu olhei pra cara dela, eu falei, não acredito, eu não acredito. Aí ela falou, tipo, parece que a mente dela paralisou naquele momento. E aí eu falei pro cara, tá, e agora? O que você vai fazer com a gente? Porque nosso voo era 10 horas da noite. Daí ele falou, você tem permissão pra ficar na Europa? Eu falei, tenho, né? Já tava aqui. Daí ele falou, então a gente vai encaminhar vocês pra um hotel. Mas primeiro vou levar vocês na assistência do cliente. A gente foi lá, assim, inconformadas, né? Eu não conseguia nem falar, porque eu tava muito cansada. E aí a mulher falou pra mim, ó, tem um outro voo amanhã no mesmo horário. Então você vai ficar, tipo, a gente te coloca num hotel e você pega o voo amanhã 10 horas da noite. Só que eu falei, mas não tem outra opção, outra companhia aérea? Ela falou, não, é isso. Beleza. Ela fechou meu processo muito rápido ali. E aí eu tava esperando a outra menina, né? Que a gente acabou até ficando próxima, né? Nesse rolê inteiro aí. Daí ela falou, não, eu tenho que trabalhar segunda, eu não posso chegar segunda no Brasil, eu tenho que estar lá. E aí ela começou a falar isso pro cara, o cara conseguiu colocar ela. Primeiro, se ela ficasse no mesmo horário, não tinha vaga no avião pra ela. E tinha assim, se alguém desistir, você consegue embarcar. Então, o cara, provavelmente ele conseguiu, e aí a gente nunca mais viu ele. E aí eu falei pra ela, aí estavam fechando, eu falei pra moça que fechou, eu também eu quero estar no Brasil no domingo, como era previsto. Né? Eu tenho um dia só pra descansar, porque eu começava a trabalhar na terça-feira. E aí eu falei, não, me ajuda, pelo amor de Deus. Isso em inglês, né? E assim, essa hora, depois de correr, eu falei, cara, ainda que eu falei, meu inglês tá bom, tinha que pensar, mas conseguia falar. Ela já falou, Paty, a minha cabeça bugou, eu não consigo, me ajuda aqui. Só que nisso, que a mulher fechou a minha, e ela tava com toda essa dificuldade, veio uma moça, depois de um tempo, falando em português de Portugal. Da assistência do cliente também. Por que ela não veio antes, né? Vendo que a gente era brasileira. Por que essa ser Mas humaninha não beleza. apareceu antes, não é? Por que não designaram Mas beleza, essa ser pelo menos humaninha? apareceu.
Aí, quando ela resolveu a passagem da menina, né? Ela chama Dani da Dani, ela veio resolver a minha. E aí ela imprimiu todos os nossos bilhetes e não sei se foi nesse momento em que a minha mala deu um, né? Se nessa troca teve alguma coisa. E aí a gente foi pro hotel, a gente chegou no hotel 11h30, na Alemanha ali, né? E a gente tinha um voo 6 horas da manhã para ir para Portugal, para depois ir para São Paulo. Ou seja, a gente precisava sair de 4 horas, tá 4 horas mais ou menos no aeroporto. Então a gente sairia umas 3h40 ali, porque tem van, acho que de 20 em 20 minutos. Gente, aí a gente falou, não, vamos comer. Aí eles deram pra gente um Cup Noodles lá no hotel, daí ela falou, não consigo comer isso, eu preciso comer algo bom. Aí a gente foi, tomou banho e saiu pra procurar algo pra comer, porque já era muito tarde, no hotel também não tinha. A gente foi num posto de gasolina lá, pegar um salgado. Eu sei que eu fui dormir, a gente foi dormir tipo 1h da manhã pra acordar 2 e pouco pra, enfim. Acho que foi assim uma situação inusitada na minha vida. Mas aí fomos, pegamos e, cara, o aeroporto de Frankfurt é muito grande. A gente chegou lá, tipo, 4 horas da manhã. Falei, cara, vamos ter que andar tudo de novo. E passa pelo raio-x, que dependendo de quem pega, você quer que abra sua mochila inteira, né? Essa parte é muito chata do raio-x. É, mas assim, foi tudo bem. Fomos para Portugal, ficamos lá. Cheguei no Brasil 9 horas da noite. No domingo, era para eu chegar às 5 horas da manhã. E aí chegamos lá, as malas atrasadas, porque um outro voo de Paris teve problema. Esperamos essas malas. Aí a mala dela chegou. Falei, bom, a minha vem também, né? Estávamos juntas. Vai dar tudo certo. Só que vinha um pouco, parava, vinha um pouco, parava. Aí eu falei, ela falou, vou te esperar. Eu falei, não precisa, porque vai saber quando a minha mala vai chegar. Eu sei que eu esperei até 10h30. 10h30. É, acho que era isso. Aí minha mala não chegou. Eu falei, não, 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 por favor, senhor. Aí fui lá falar com o cara, né? E aí eu peguei TAP, depois peguei Latam, né? Até o Brasil. Então fui falar com o pessoal da Latam. Ele falou, meu, sua mala não tá registrada aqui. Oi. E aí naquilo, eu falei, bom, então a pessoa que trocou a minha passagem aérea não trocou a informação da minha mala. Minha mala deve estar em Frankfurt ainda. Eu falei, tá bom, o que que você quer que eu quero a minha mala, né? Aí ele falou, ó, a gente vai entrar em contato com você, mas me fala mais ou menos como essa mala é pra gente poder achar. E aí, gente, não aguentei. Eu ia ficar dormindo em São Paulo, mas queria tanto chegar em casa que eu peguei meu carro tava lá em São Paulo, e eu vim pra Capivari, cheguei 1h40 da manhã aqui. Mas eu falei, pelo menos eu tô em casa, posso tomar meu banho em paz e dormir. E aí minha mala chegou aqui na terça-feira. Deu tudo certo, graças a Deus. E pelo menos foi na volta, né? Essa menina que eu conheci, ela teve esse problema na ida. Ela Era. perdeu o voo, a mala dela se extraviou também. E chegou assim. Acho que ela chegou no domingo em Manchester, a mala dela chegou na quarta-feira. Então são dicas assim, né? Sempre leva uma roupa na sua mala de bordo, porque acontece de extraviar a mala mesmo. É, mas dá tudo certo no final. De uma forma ou de outra dá certo, mas olha quanta dor Dá de certo. cabeça, quanto nervosismo que a gente passa, né? Mas, enfim. E tá aí sua mala, você Eu acho chegou em assim, casa e tá tudo certo. O principal é isso. estou viva, ninguém me raptou. Tentaram raptar sua mala, mas nem a sua mala foi raptada. Isso. Falando nisso, a gente, falando sobre essa questão aí, você brincou agora, ninguém me raptou. Teve alguma situação durante a sua viagem que você se sentiu em risco, como sendo mulher, vulnerável, viajando sozinha? Não, eu acho que a escolha de Liverpool foi uma boa escolha, porque é uma cidade muito segura, né? Você pode andar lá sozinha, com seu celular na mão. É claro que você não fica dando bobeira, mas eu chegava às vezes à noite e assim, né? As ruas de Liverpool, acho que na Inglaterra elas não são muito bem iluminadas. Não é igual aqui no Brasil, que é aquele clarão. É realmente, até nas casas a iluminação é mais amarela, mais baixa, assim. Então,
Era bem escuro ali onde eu ficava, mas em nenhum momento eu senti medo, assim. É, acho que teve uma situação num Uber que o cara começou a falar umas coisas assim, tipo, perguntar muita coisa pra mim, falar que se eu quisesse voltar pra lá, eu podia ficar na casa dele. E aí, a gente, como uma boa brasileira, eu levei tudo na piada e eu comecei a dar risada, né? E aí, quando eu fui descer do carro, ele falou: Tá, mas cadê seu número? E na minha cabeça, oi? Né? Mas foi a única situação assim, então não dei em corda pra, pra ninguém. Mas o resto, em nenhum momento, em nenhuma das cidades que eu fui pra Londres, fui pra Amsterdã, fui pra França, né, nessa cidade aí, em Annecy, e passei em Geneva, foi foi onde eu peguei o voo, e também em Frankfurt, e em nenhuma desses aeroportos ou estação eu senti esse receio. Apesar de, a gente viu, eu acho que na mesma semana em que eu voltei, teve um atentado num trem, né? Não me lembro a cidade da Inglaterra, mas nas situações em que eu passei, eu não vi nada, não senti medo de nada também. Maravilhoso. Pelo menos isso, né? É, Uhum. nessa viagem, teve algum lugar preferido, assim, um lugar que você falou, nossa, esse é o meu lugar preferido, se eu puder voltar. Eu indicaria para alguém vir aqui ver. Eu tive situações, por exemplo, a gente que ficou em Liverpool, quando você vive o dia a dia, você não tá ali só olhando as paisagens, né? Eu moraria lá. Eu adorei a cidade, achei assim, é, tranquila de se virar. E é uma cidade muito bonita, tem de tudo. Eu amei. Agora, em beleza, né, em questão de turismo, eu amei Amsterdã, é uma cidade linda. Tem muita coisa bonita ali pra ver. Eu fui no Museu do Van Gogh, é sensacional. Isso que eu não consegui ir na casa da Anne Frank, mas eu acho que de beleza foi muito legal. Mas Annecy, que é na França, é surreal. É uma beleza, assim. E eu falei, nossa, parece que eu tô numa paisagem, assim, numa pintura mesmo. E você fala, como tem um lugar lindo, né? O Brasil tem muito lugar lindo, mas como Deus é perfeito, fez tanta coisa bonita, assim, pra gente ver, né? É, então, eu iria pra lá no verão, porque dá pra nadar no lago e deve ser maravilhoso. É, eu aproveitaria mais Amsterdã também pra conhecer. Tem que comprar antes as entradas, porque eu não consegui realmente ir na Anne Frank, tava tudo vendido já. Mas a minha cidade do coração é Liverpool, acho que foi uma experiência muito apaixonante, né? E nessa experiência, no geral, teve alguém que te marcou positivamente, que você conheceu lá, que te inspirou? Sei, um professor ou uma professora, ou alguém da escola, um colega, ou alguém da família que você ficou. Enfim, teve alguém que você falou, nossa, essa pessoa me inspira, essa pessoa me impactou positivamente. Nossa. A minha família me marcou bastante, assim, a minha host family. É, no sentido de cuidado, assim, eu me senti muito cuidada lá. É, a forma que colocava comida, que se importava, né, de perguntar se estava tudo bem. Eu acho que essa relação que eu tive com elas, num geral, foi muito legal. Eu fui até assistir a apresentação da filha da minha host mother. Então eu falo que eu vivi uma família ali mesmo. E, e a relação de amizade, né? Falou o dia que a Bintos chorou ali na despedida, me marcou, porque eu falo, meu, às vezes a gente tá tanto na correria aqui que a gente não para. Então, no intercâmbio, você vive essa calmaria, né? Você tá ali presente, você quer viver, então todo mundo tá muito aberto para viver essa experiência. Então, eu acho que o que ficou marcado para mim foi essa relação de troca, sabe? De doação, de escuta, que não é só uma pessoa. Todo mundo tá vivendo igual. E isso que eu falo, que eu trouxe para cá. Tá, a gente vive na correria. Como eu posso fazer com que eu seja presente da mesma forma que eu fui lá, né?
para pessoas que eu não conhecia. Imagina para as pessoas que eu convivo, né, a minha própria família. Então, para mim é essa lembrança, assim, essa marca que eu trago das minhas relações de lá. Você sentiu isso também? Totalmente, totalmente. É. É tão intenso tudo que a gente vive ali, que por menos tempo que a gente conviva com as pessoas, a relação que cria é muito forte. Lógico que quando todos voltam à rotina, tem o distanciamento natural, mas esse contato que a gente tem, que cria nos intercâmbios, durante essas experiências, eles são muito válidos para a gente também se reencontrar. Durante essa viagem, eu me reencontrei. Eu fui em busca de conhecimento, de, de intercâmbio cultural, ou seja, de troca, mas eu acho que eu ganhei ainda muito mais nessa viagem de me reencontrar através do olhar das outras pessoas, através do meu próprio olhar em relação aos lugares por onde eu estava passando, aquela memória fotográfica, nossa, sabe, de cheiros, de imagens e tudo mais. Mas, principalmente, eu fiquei muito feliz quando, no meu último dia, eu falei com o pessoal e tal, e o pessoal falou assim, eu vou sentir falta do seu sorriso, né, do seu sorriso, sua forma de ser. E, cara, era isso que eu precisava escutar. Eu sou assim, né? E é isso que você precisava também ter em troca. Quando a Binton chegou para você, começou a chorar, tadinho. Lógico que a gente fica assim, nossa, que legal, né? Que eu criei esse lugarzinho, né, na memória dela, no coração dela. Então, isso é muito forte. E Eu acho que é isso, é uma validação, porque você sai do seu meio, você é quem você realmente é ali, na aberta, e as pessoas te conhecem sem o julgamento de quem já convive com você há muito tempo. Você fala, eu sou assim mesmo. É muito legal mesmo. É muito legal. então, aproveitando isso, e você já falou sobre essa questão para você de tudo o que aconteceu, dessa sua sensação da família, das pessoas e tal. O que você considera como sendo mais forte de toda essa viagem? Você já falou também que é uma mudança muito grande que você levou para sua vida, que vai ser algo marcante. Então, eu queria saber, você consegue definir essa viagem em uma palavra? Em uma palavra, nossa. É... Reconhecimento. Perfeito. E agora? Eu acho que assim. ah, Não, pode falar. já quero explicar o reconhecimento, Explique. Pode explicar. mas você corta. Não, explique. Porque é um reconhecimento do seu estudo, porque, meu, você se vira, né? Da sua capacidade de falar o inglês, que às vezes você aqui você fala, não, eu não consigo. Consegue. Lá você vê que você sabe. É reconhecimento de quem você é, né? Dessa questão de, poxa, não, eu sou assim mesmo, as pessoas gostam de mim por causa do meu sorriso, né? E, e até do que você gosta, do que te agrada ali, e realmente de falar, nossa, essa é a Patrícia longe da rotina de quem me conhece. Eu sou assim mesmo, que legal. Importante. É importante. É bem legal isso, tá? Às vezes resumir toda uma experiência em uma palavra é complicado, mas a gente consegue achar e essa palavra está bem coerente com tudo que você conversou até agora. E para finalizar, eu gostaria que você desse um conselho ou não, primeiro de tudo, um conselho para as mulheres, porque essa série é voltada às mulheres, que têm o desejo de fazer um intercâmbio ou uma viagem de longa duração sozinho, como nós fizemos, né, uma experiência como essa sozinho. Então, que conselho você daria
para essas mulheres que nunca fizeram, que nunca tiveram coragem, têm medo, ou enfim, qual seria o seu conselho? Acho que o primeiro é que não tem idade, né? A gente fez um intercâmbio um pouco. A gente acha que. A minha dúvida era, tá, o intercâmbio é pra quem tem 20 anos, né? Não, não tem idade, não tem limite. É, não precisa achar que não é suficiente o seu conhecimento. Sempre, para mim, a melhor maneira de aprender o inglês é estando lá mesmo, é vivendo o dia a dia. Então, se tem vontade de fazer um intercâmbio cultural ou de língua, que geralmente é o que acontece, vai, porque é muito melhor do que a gente pode imaginar e vale muito a pena. Acho que assim, realmente o ponto da questão de segurança, para mim foi um ponto de ir para um lugar que as mulheres se sintam bem. Eu acho que a gente sabe que existe alguns lugares que não são tão bons, então eu acho que isso é importante na hora da escolha. E não ter medo, não ter altos julgamentos assim que impeçam de ir. Muito bem. Eu agora gostaria de te agradecer muito por você ter topado participar dessa série de conversa, de você ter exposto a sua experiência, os seus anseios de antes, as suas expectativas e depois, né, toda a sua reflexão em relação a essa viagem. E principalmente por você aceitar participar desse projeto, que eu tenho feito com muito carinho, porque eu acho que, assim como nós, tivemos uma série de fantasmas na cabeça, pensando, ai, será? Nossa, eu tô talvez muito. Já passei da idade, né? Ou então, eu não tenho inglês bom o suficiente. Ou, não, como é que vai ser? Eu não consigo fazer sozinha. Então, estou trazendo todas essas mulheres magníficas, fortes e maravilhosas para poder contar as suas experiências e motivar outras também a terem se tiverem oportunidade de fazê-lo, né? Então, eu queria deixar aqui muito obrigada para você por ter topado, perdido a vergonha, que não parecia em nenhum momento que você estava com vergonha. Nasci pra isso. Para isso, meu bem. Muito obrigada de verdade. E eu espero que essa nossa mensagem, esse vídeo, chegue a muitas outras mulheres, pessoas em geral, né, para motivá-las também a seguirem os seus objetivos, independente se é viagem ou qualquer outra coisa, mas para poderem seguir os seus objetivos e as suas metas. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que além de todas as dicas, eu acho que essa é a parte boa do intercâmbio, essas amizades, assim, então, e na hora que você falou, eu fiquei super feliz por você me convidar e por tá aqui é uma forma de carinho, né? Pelo que a gente construiu lá, que foi muito legal. E realmente, o seu sorriso, né? O convite, vamos almoçar juntas, que fez, né? Eu acho que foi muito legal. Então eu falo, essa questão, né? A gente se une muito no intercâmbio. Você fez isso por mim e você me estendeu a mão e ali viramos um grupo enorme, né? E foi uma experiência muito legal e eu espero levar isso pro resto da vida, né? Obrigada pelo convite, pelo tempo aí, pelo bate-papo.